18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. São 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você aí na sintonia certa, sempre no melhor mix do Brasil. Estamos mais uma vez começando mais uma edição do programa 18 horas. Não é isso, Carimilhão? Exatamente. Muito boa noite pra você. Boa. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui na Mix Manaus. Valeuzaço. E aquele boa noite especial pra galera que nos acompanha nas redes sociais. Pelo @18 horas news lá no YouTube, também no Instagram. Muito boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta terça-feira. Governo do Amazonas bate novo recorde de receita. O valor alcançou 11 bilhões e 700 milhões de reais. Sem transparência, o governo do Amazonas não presta conta de gastos com diárias há mais de um ano. A CPI da Amazonas Energia aprovou o relatório final da comissão. Em Manaus, a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 vai ser liberada para adolescentes com idades entre 12 a 17 anos. Agora 6 horas e 2 minutos. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Nós vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor mix do Brasil. E hoje é terça-feira, 31 de maio. Karime, finalizando mais um mês aí, não é isso? Mais um mês, já foi embora. Mais um mês, 31 de maio. Adeus maio, agora vem junho, Carimilhão. E o ano é 2022, boa noite. 18 horas. Olha só, mês de maio fecha com um novo recorde de arrecadação e mais dinheiro nos cofres públicos do Amazonas. Escuta bem essa, hein? O governo do estado vai encerrar os primeiros meses deste ano com 2 bilhões e 300 milhões de reais a mais de receita. Valor maior do que foi arrecadado no mesmo período do ano passado, Karime. Pois é, 2 bilhões, gente. 2 bilhões e 300 milhões de reais. O Amazonas já tem metade das receitas previstas para este ano, de acordo com os números do Portal da Transparência do Estado. Até esta segunda-feira, o valor total alcançou 11 bilhões e 700 milhões de reais, o que representa 49,53% do que era previsto para todo o ano. Ainda de acordo com o Portal da Transparência, é o maior valor arrecadado na história do estado do Amazonas. Pois é, Karime. Mas, né, mesmo com tanto dinheiro sobrando, aí o governo do estado dá calote nos servidores públicos, ainda continua, sempre mostrando aqui as denúncias das principais categorias, educação, segurança e saúde. Nós estamos sempre apontando esses problemas que nós estamos vivendo aí no dia a dia. Além de não pagar direitos trabalhistas, a gestão do governador Wilson Lima deixa a população sem assistência, principalmente na saúde e na segurança pública. Essa denúncia é do deputado Ricardo Nicolau e a repórter Odinei Araújo traz os detalhes pra gente. Antes da metade do ano e antes mesmo de completar os primeiros 5 meses de 2022, o governo do Amazonas já arrecadou metade da receita prevista para esse ano. De acordo com os números do Portal da Transparência do Estado, até ontem, segunda-feira, a receita do Estado, ou seja, o dinheiro que entrou nos cofres públicos, alcançou a marca de 11 bilhões e 700 milhões de reais, ou seja, 49,53% dos 23 bilhões e 600 milhões de reais previstos para esse ano. Essa arrecadação já é a maior da história do estado. Com isso, o governo do Amazonas encerra os primeiros 5 meses de 2022 com uma receita acima de 2 bilhões e 300 milhões de reais aproximadamente, maior do que no mesmo período do ano passado. E quase 4 bilhões de reais a mais que os primeiros 5 meses de 2019, primeiro ano do governo Wilson Lima. De acordo com o deputado estadual Ricardo Nicolau, presidente da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa do Amazonas, esse ano e o ano passado foram os melhores anos de arrecadação do governo. O estado do Amazonas tem sido abençoado em bater recordes em arrecadação. O ano de 2021 foi um ano muito bom para a arrecadação e esse ano de 2022 está sendo melhor ainda. Só de excesso, o que teve a mais do que 2021, já suplanta 2 bilhões
bilhões e meio. Então a gente vê claramente que os problemas do Amazonas não são problemas financeiros e orçamentários, são os problemas de gestão. Para o deputado, somente a má gestão pode justificar os tantos de problemas enfrentados pela população em setores essenciais, como saúde e segurança pública, por exemplo, porque dinheiro tem para resolver os problemas. Mesmo diante de toda uma arrecadação, o Amazonas vem sofrendo muito com falta de saúde de qualidade. São filas para cirurgias, consultas, exames, os graves problemas de segurança pública, os graves problemas de infraestrutura. Então o Amazonas, que é um estado que tem grandes potenciais econômicos, tem uma grande arrecadação, está na contramão por falta de gestão e por falta de competência administrativa. Num breve comparativo, em 30 de maio de 2022, o portal da Transparência da Secretaria de Fazenda, Cefaz, informou a arrecadação de 11 bilhões 725 milhões de reais. No mesmo dia de 2021, a arrecadação era de 9 bilhões 357 milhões de reais. As despesas autorizadas pelo governo em 2022 somam 24 bilhões de reais. Já haviam sido empenhados 11 bilhões e 600 milhões de reais e pagos 8 bilhões e 100 milhões de reais até ontem, de acordo com a Cefaz. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a questão é essa, gente. Cadê esse dinheiro? Cadê esses bilhões de reais que a população não vê nem tem acesso? Sei que não está no hospital, por exemplo, atendendo a população de forma digna. Lá não está. Deveria estar atendendo a população com todos os medicamentos, dentro de instalações confortáveis, mas não é isso que a gente vê. Pelo contrário, são inúmeras denúncias de pessoas sendo atendidas nos corredores, em macas, sem nem lençol. A população reclama que não tem medicamento. Gente, eu não estou aqui falando, inventando realidade paralela, não é? A gente que precisa de unidades de saúde pública, a gente sabe o que passamos, nós sabemos o que nós passamos todos os dias. Bom, os profissionais reclamam também, né, da falta de estrutura, atraso no pagamento de salários e de direitos trabalhistas. Enfim, um estado rico, bilhões, gente, bilhões em arrecadações. Com tanto dinheiro, não deveria tratar a área da saúde dessa forma indigna e até criminosa, porque acaba sentenciando à morte pessoas que não conseguem tratamento adequado. Karime Leão, e isso daí nós estamos falando agora na saúde, né? Agora nós sabemos e nós falamos aqui constantemente que o Amazonas passa por uma grave crise também na segurança pública. Essa gestão não investe nem o básico na questão da segurança pública também. A população hoje vive aí o quê? Insegura, com medo de sair de casa, como ir trabalhar, por exemplo, ou estudar, né? Que são duas atividades simples que você faz e você tem que fazer todo dia. Você não tem segurança para fazer o básico. Falamos aqui sobre os arrastões que estão já frequentes dentro das escolas de responsabilidade do governo do Amazonas. Professores e alunos sendo vítimas frequentes da criminalidade. Os assaltos também acontecem nas próprias unidades de saúde, como nós já fizemos aqui algumas matérias com relação a isso. Cadê esse dinheiro? Cadê esse investimento que não é usado em benefício da população? É complicado, hein? O dinheiro é do povo, o dinheiro é nosso, é do cidadão que trabalha e paga aí os impostos, né? Sempre pagando imposto, mas que não consegue nem voltar em segurança para casa depois de um dia de trabalho ou de estudo ou um dia de passeio qualquer. Exato, Carlão, é de se revoltar, é de ficar indignado, porque somos um estado rico e o povo deveria ter direito de escolher onde gastar esse dinheiro, não é não? Com certeza as pessoas deveriam avaliar, é o seu dinheiro, você gostaria que fosse investido tanto... Aonde? Onde? Exato, na educação, na saúde, na segurança pública, é claro, é nosso dinheiro, gente. Não é esmola, é direito, afinal é dinheiro público, é o seu dinheiro. Cadê esses bilhões de reais? Foram investidos onde? Propaganda. Com certeza, nesses anos aí, pelo menos 400 milhões de reais foram destinados para propaganda, né, gente? O cidadão não tem nem essa informação. Vou dar um exemplo agora. O governo do Amazonas não presta contas de gastos com diárias há mais de um ano. As últimas publicações de diárias para o próprio governador Wilson Lima no portal da Transparência do Estado, elas foram feitas em abril
do ano passado. Karime, que é um absurdo. Tem que prestar conta sim, afinal é dinheiro público, né? Tá na lei. O professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, o Luiz Antônio Nascimento, diz que os servidores públicos têm a obrigação de prestar contas de gastos públicos. E lembra que o governador Wilson Lima construiu sua imagem política quando ainda era apresentador, cobrando prestações aí de contas dos governadores. Os detalhes vamos conferir agora na reportagem de Ordinéia Araújo. As últimas publicações de diárias pagas ao governador Wilson Lima relativas a viagens são do ano passado, mais precisamente de abril de 2021, conforme o portal da Transparência do governo do Amazonas. Foi uma viagem para Fortaleza, no Ceará, realizada nos dias 3 e 4 de dezembro de 2020. O valor pago de diárias ao governador por essa viagem foi de R$ 4.542. Também consta uma outra viagem de Wilson Lima a Madrid, na Espanha, para participar do evento da COP25, que aconteceu no período de 7 a 11 de dezembro de 2019. Por essa viagem internacional de seu primeiro ano de mandato, o Wilson Lima recebeu R$ 22.713 de diárias. A partir daí, não tem nada mais de informações de diárias pagas ao governo no portal da Transparência, site onde o cidadão deveria encontrar informações sobre como o dinheiro público é gasto pelo governo. O professor de Ciências Sociais da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, afirma que o agente público, como é o caso do governador, só existe porque tem dinheiro público que remunera a existência dele, e é necessário prestar contas desses gastos. E uma das exigências fundamentais numa sociedade democrática e transparente é a prestação de contas do mandato, a prestação daquela agência, daquele ato de fazer. Então, o governador, o vereador, o prefeito, seja lá quem for, ele precisa prestar contas para a sociedade dos gastos que eles têm tido e das consequências dessa viagem. Em seu primeiro ano de governo, em 2019, o Wilson Lima fez 34 viagens e recebeu um total de diárias de R$ 243.918, 5 vezes mais que seu antecessor, Amazoniano Mendes, que recebeu R$ 48.548 de diárias em 2018. Em uma única viagem de Wilson Lima, em 2019, a Roma, na Itália, por exemplo, para a primeira cúpula de governadores da Panamazônia, ele recebeu de diária R$ 45.426. Somente no primeiro ano da gestão de Wilson Lima, em 2019, foram pagos R$ 2.343.000 a mais que a gestão de seu antecessor, com diárias de viagens. De acordo com o portal da Transparência do Estado, durante todo o ano de 2018, foram gastos R$ 27.543.000 com diárias, enquanto que em 2019 esses números saltaram para R$ 29.886.000. Já em 2020, o governador Wilson Lima recebeu R$ 49.969 por apenas 7 viagens, incluindo uma do ano anterior. Em 2021 até abril, quando foram publicados os últimos gastos com diárias pagas ao governo, o Wilson Lima recebeu R$ 27.255. De lá para cá, não há mais como saber quanto saiu dos cofres públicos para pagamento de diárias de viagens do governo, porque nada mais foi publicado. O professor da UFAM, Luiz Antônio Nascimento, lembra que a imagem de Wilson Lima para concorrer nas eleições de 2018 foi construída exatamente cobrando a prestação de contas dos governantes. É de se surpreender que exatamente o Wilson Lima, que se construiu socialmente como um jornalista que cobrava a prestação de contas dos governadores, está há mais de um ano sem prestar contas do dinheiro público que ele está gastando. Onde que o governador tem ido? Qual o custo dessas viagens? Quem tem pago essas viagens? Qual a finalidade dessas viagens? Qual o resultado concreto para a vida cotidiana do povo do Amazonas? Essas perguntas seriam feitas pelo jornalista Wilson Lima ao governador Wilson Lima. Ordinéia Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Olha, são 6 horas e 15 minutos em Manaus, você no melhor Mix do Brasil. Olha só, hein? Estão programando uma greve de ônibus. O Sindicato dos Rodoviários anunciou que vai ter, sim, paralisação de 100% da frota, inclusive na próxima segunda-feira. Segundo o sindicato, eles cobram reajuste salarial de 12%. O repórter Hector Silva tem os detalhes pra gente. O Sindicato dos Rodoviários anunciou segunda-feira que a frota de ônibus em Manaus vai paralisar em 100% na próxima segunda-feira, dia 6. Givanci Oliveira, presidente do sindicato, não quis gravar entrevista, mas em nota, por meio da assessoria de imprensa do sindicato, informou que o motivo da greve é porque a Prefeitura de Manaus e o Sinetran, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, não atendeu um pedido de reajuste salarial de 12% para a categoria. O Sinetran, por meio de nota, informou que não há risco de paralisação do transporte coletivo nos próximos dias e que os assuntos relacionados à possível greve citada pelo Sindicato dos Rodoviários já foram conversados nesta terça-feira e resolvido entre as partes. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 16 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muito boa noite. Então a gente já começa de cara com eleições 2022. O presidente Jair Bolsonaro já avisou que não vai participar de nenhum debate para o primeiro turno, não é isso? Explica pra gente, conta mais detalhes sobre o assunto, Cadu. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. E essa postura, Karine, pro contrário aos debates, não é só dele, viu? O do presidente Bolsonaro, que diz que vai participar dos debates só após o segundo turno. É também do ex-presidente Lula, que está propondo agora às emissoras de TV que elas façam juntas os debates, com a intenção de reduzir ao máximo o número de encontros, né, de debates, para até 3 eventos como esse. 3 debates na TV, o que é muito pouco para a gente entender os posicionamentos e também as propostas de governo dos candidatos. Isso nunca aconteceu desde a redemocratização, desde quando a gente entende o que é debate na TV, né, Karine? Agora o ex-presidente Lula quer fazer essa inovação, mas no sentido de tentar esticar, de evitar um pouco o debate com os demais candidatos. Isso tudo faz parte de uma estratégia desses 2 principais candidatos, né, no caso Lula e Bolsonaro. É de interesse deles manter o ambiente eleitoral polarizado. Os debates na avaliação deles podem ajudar outros candidatos a crescerem nas pesquisas, como Ciro Gomes, que tem tido uma postura mais agressiva e de oposição ferrenha ao ex-presidente Lula, como Simone Tebet, que vem se preparando para esses debates, e como André Janones, que está bem melhor posicionado nas pesquisas de intenção de voto em relação a Simone Tebet, e ele tem um perfil político sem papas na língua, ele é meio maluco, um cara que parte para cima nas discussões. Ele sim pode se dar muito bem nos debates, e é isso que Lula e Bolsonaro querem evitar. Agora, quem perde somos nós, né, Karine? Que teremos poucas oportunidades de ouvir os candidatos a presidente da República, o que eles têm a dizer na verdade. Eles não querem dizer nada a ninguém, eles querem manter o ambiente polarizado. Agora, ainda falando em cenário polarizado, né, Karine, falando de política, o Partido União Brasil lançou hoje a pré-candidatura de Luciano Bivar para presidente da República. O evento foi realizado há poucas horas aqui em Brasília, com a presença de parlamentares e apoiadores do partido. Detalhe: o partido ainda não definiu o nome do vice na chapa. A senadora Soraya Tronic, do estado do Mato Grosso do Sul, estava no páreo, mas ainda não é consenso. Na verdade, ela está no páreo, mas o nome dela não é consenso. Um outro detalhe, Karine, o partido segue dividido em 3 partes. Aqueles que apoiam Lula, que são uma minoria, aqueles que apoiam Bolsonaro, que são uma maioria, e aqueles que querem uma candidatura própria, que é uma outra pequena parte, mas muito influente, como o próprio Luciano Bivar e o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado.
Quem está de olho nesse racha é o presidente Bolsonaro, que hoje fez uma declaração dizendo que gostaria muito que o União Brasil fizesse parte de sua campanha, mas ele está de olho, na verdade, no fundo partidário do União Brasil, que hoje é de 700 milhões de reais. E ainda falando de política, Karine, ontem o Ministério de Minas e Energia, a pedido do presidente Bolsonaro, deu início às tratativas do processo de privatização da Petrobras. É um assunto muito importante, viu? O ministro Adolfo Saxida, que a gente já falou aqui, que ele não é nenhum especialista em energia e sim é um discípulo do olavismo, ele entregou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, um pedido de inclusão da Petrobras no Programa de Parcerias e de Investimentos, o PPI, sendo esse o processo inicial de uma futura privatização. Claro que privatizar a Petrobras não depende só do Poder Executivo, é um processo que passa pelo crivo do Congresso Nacional. E o presidente Rodrigo Pacheco já disse que esse assunto não é prioridade. Porém, a privatização tem sim o apoio do presidente da Câmara, o trator Arthur Lira. Enquanto isso, nada de medidas concretas para reduzir o preço da gasolina e nem do diesel. Karine e Carlão. Ei, Cadu, vamos falar agora sobre o Auxílio Brasil, o famoso Auxílio Brasil. O governo incluiu aí mais 18 milhões de beneficiários, é isso mesmo? Confere. Confere, Carlão. Esse é um número recorde, viu? Mas ainda tem muita gente na fila de espera. Segundo informações do Ministério da Cidadania, 18 milhões de pessoas passaram a receber, a partir desse mês, o Auxílio Brasil no valor de R$ 400. Houve uma correção na inflação e aumentou esse valor para 409. O governo conseguiu reduzir a fila de espera de 1,5 milhão para 764 mil pessoas. A gente precisa observar essa questão, Carlão, sob dois aspectos. O econômico, porque o Auxílio Brasil passou a ser uma fonte de renda importantíssima nesses tempos de desemprego e de inflação em alta, hoje a 12,35%, que está corroendo o poder de compra das famílias. E também tem o aspecto político. O Auxílio Brasil é o carro-chefe dos programas sociais do governo federal. O presidente Bolsonaro turbinou o extinto Bolsa Família, porém, isso não rendeu a ele os dividendos eleitorais esperados. A pesquisa Datafolha de semana passada apontou que apenas 20% do público que recebe o Auxílio Brasil vai votar em Bolsonaro e que 59% vai votar em Lula. Por essa razão, o governo está aumentando o número de beneficiários. E seguindo ainda no tema economia, Carlão, a gente volta a falar sobre o corte de gastos do governo federal, que afetou principalmente a área da educação, mais especificamente o setor do ensino superior. Saiu hoje no Diário Oficial da União o decreto, o qual determina o corte no orçamento no valor de 8,239 bilhões de reais. E esse ajuste no orçamento público é para pagar despesas obrigatórias, como Plano Safra e precatórios. Agora, outro detalhe, Carlão, mais um capítulo da novela do reajuste dos servidores públicos federais. Para encaixar o aumento salarial prometido por ele, pelo ministro Paulo Guedes também, de 5%, um índice bem abaixo da inflação, o governo precisava mexer em 14 bilhões do orçamento, mas ele decidiu mexer 8 bilhões. Isso indica que o presidente Bolsonaro decidiu que não vai conceder o reajuste aos servidores públicos. Muita atenção nisso aí. Talvez tenha sido uma decisão bem acertada, Carlão? Porque o governo decidiu tudo isso, decidiu a questão do reajuste salarial de 5% sem conversar com os sindicatos, sem conversar com as associações de servidores públicos, que por isso não tem o apoio dessas entidades, que hoje elas promoveram mobilizações contra esse percentual de 5% de reajuste salarial. Carlão e Karine. Cadu, para finalizar, conta pra gente, explica pra gente como é que está essa queda de braço entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e a Zona Franca de Manaus, que esse assunto ainda segue, Cadu? Conta pra gente os detalhes. Prossegue sim, Karine. Amanhã, o ministro Paulo Guedes
vai comparecer à Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados para falar sobre os decretos presidenciais que foram editados também pelo ministro da Economia e que alteraram a tabela do IPI, prejudicando o modelo econômico da Zona Franca de Manaus. Claro que a gente relembra aqui que esses dois decretos, né, o que altera e reduz em 35% o IPI e também corta o incentivo fiscal para concentrados de refrigerantes, esses dois decretos foram sustados por força de uma decisão do STF, que assegurou os direitos constitucionais da Zona Franca de Manaus. A reunião da comissão, que está confirmada, marcada para as 9 horas, vai ser transmitida ao vivo pelo site da Câmara. Quem quiser assistir, acessa lá na internet www.câmara.leg.br e clica em atividades legislativas e depois em comissões permanentes. Karine, quem vai presidir a reunião será o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas. Ele é o presidente dessa comissão. Então, pode acontecer tudo ou não acontecer nada. Pois é. A gente conversou com o deputado que destacou que ele vai abrir um espaço, digamos assim, para o ministro Paulo Guedes se explicar sobre os decretos. Será que ele vai explicar? Vamos ouvir o deputado Sidney Leite. Essa presença do ministro Paulo Guedes na comissão é uma oportunidade que a gente tem primeiro para esclarecer por que o ministro tem se posicionado desde o início do governo duramente contra o modelo Zona Franca. Por sinal, ele é o presidente do Conselho de Administração do CAIF e ainda não participou de nenhuma reunião. Está no seu 4º ano no Ministério e não participou, não conhece o modelo, certo? E tem uma posição que eu particularmente considero errônea do ponto de vista do desenvolvimento regional, do faturamento, da geração de emprego e renda, bem como dos ganhos sociais e ambientais. E é importante que ele esclareça por que dessa medida em relação ao IPI da Zona Franca, que não interfere nem no produto do preço final e nem no que diz respeito à receita de ganho ou de perda, mas só prejudica o polo industrial da Zona Franca de Manaus e que essas empresas que vivem esse momento de estabilidade jurídica, muitas delas não ficarão no Brasil, irão buscar investimentos em outras nações. Você está ouvindo 18 horas. É simples assim, como explicou o deputado federal Sidney Leite, do PSD do Amazonas, não é, Cadu? Toda essa questão da Zona Franca de Manaus, as empresas vão embora, claro, né? Tchau, né? Exatamente. Karine, o que chamou a atenção é que o requerimento qual pede o comparecimento do ministro Paulo Guedes, lembrando que é convite, não é convocação, viu? Certo. Que foi de autoria aí do Sidney Leite e também do deputado Bosco Saraiva. Esse documento foi assinado também pelo deputado delegado Pablo, que é da base ideológica de apoio ao governo e ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos ficar atento e verificar se ele vai ter uma postura em defesa da Zona Franca ou em defesa do ministro Paulo Guedes, que nunca apoiou o nosso modelo econômico. Antes de passar para vocês, de devolver para vocês, gente, hoje é o último dia de declarar o imposto de renda, o leão tá pesado, tá mordendo forte. Hoje é o último dia. Daqui a pouquinho, né? Hoje é o último dia. Daqui a pouquinho, até meia-noite. Bem lembrado, Cadu. O conselho é: envia de qualquer jeito e depois retifica. Se não deu tempo, faz isso. Melhor do que pagar a multa. Cento e tarará de multa, né? 165, e a gente falou sobre isso ontem aqui, né, Carlão? A gente lembrou que hoje seria o último dia, que é pra galera se organizar. Então faltam algumas horas só, né, Cadu? Você já enviou a sua? O sistema da Receita já informou que está congestionado, tem muita gente entrando. Vai até o final, até o fim do dia, até o fim da noite, aí tentando dar entrada, para depois retificar, porque senão vai pagar multa pesada. Exato. Um abraço para vocês, gente. Um abração. Obrigada, Cadu. Obrigada pelas informações. Eu perguntei se você já enviou a sua. Não enviei, Karine. Tá pendura aí. Deus, Karine. Essa boa sorte, Cadu. Enviei, eu consegui ontem, ó. Eu vou tentar fazer essa estratégia que eu acabei de falar para você. Se não der tempo, manda e depois eu retifico. É melhor. Obrigada, Cadu. Boa sorte aí, viu? Gente, valeu. Tchau. Tchau. Agora, 6 horas e 29 minutos, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Amazonas retirou de pauta o projeto de lei do governo do Amazonas sobre o pagamento de hora extra para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros do Estado. O repórter Hector Silva conversou com o deputado e traz os detalhes para a gente agora. Durante reunião ordinária nesta segunda-feira, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Amazonas retirou de pauta o projeto de lei número 162/2022, de autoria do governo do Amazonas, que se trata do serviço extra gratificado à Polícia Militar do Estado do Amazonas e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. A decisão, aprovada por unanimidade pelos membros da comissão, foi um pedido do deputado estadual Wilker Barreto do Cidadania, após o parlamentar alegar que a matéria possui vício de redação e técnica. A CCJ estava apreciando o projeto 162 do governo, aquele que mexe na SEG, na hora extra. E com apoio dos colegas deputados Péricles, Serafim, Carlinhos Bessa e Belamindo Lins, eu consegui tirar o projeto de pauta para que o líder do governo venha ajudar a melhorar o projeto. Da forma que está tirando as mais de 76 mil horas já conquistadas. O projeto tem erro claro de técnica e redação, além de, na minha opinião, prejudicar mortalmente a hora extra da PM. Ficaremos vigilantes. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Acho que caiu a nossa ligação com o deputado Sinésio Campos, que é o seguinte: a CPI da Amazonas Energia discutiu e aprovou o relatório final da comissão. A reunião foi nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E a gente está aguardando para falar sobre o assunto com o presidente da CPI, deputado Sinésio Campos. Vamos ver se a gente conseguiu estabelecer já. Já nos atendeu. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao 18 horas. Então, o relatório final traz uma série de recomendações às autoridades e órgãos públicos. Na sua análise, quais são esses principais pontos, as principais recomendações? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Karine Leão, Carlos Júnior. Boa noite. Primeiro, uma alegria de estar de novo na Obrigada. Rádio. Valeu. 107 para esse papo. Primeiro, é dizer que a CPI da Amazonas Energia, ela, durante os seus 180 dias, já logrou muitos êxitos, dentre elas, multas que foram aplicadas na ordem. Primeiro, pelo IPEM, quando se identificou 57 medidores que estavam superfaturados, ou seja, tarifa paga além do que o cidadão estava consumindo, na ordem primeiro de 400 mil, e depois uma multa de 2,5 milhões, né? Isso também ocorrido no município de Tabatinga. Como também essas multas também ocorreram. Outro papel fundamental da CPI foi a cartilha cidadã que nós fizemos, porque você sabe, cara, que a gente está num país, todo mundo diz que tem muitas leis, ninguém cumpre. Sabe por que ninguém cumpre? Porque a população não diz, elas não conhecem a lei. Como é bíblico, diz assim: conhece a verdade te libertará. Eu digo o seguinte: conheça as leis e as leis te defenderá. Correto? Sim. Então, a lei, para me defender, eu devo conhecer. Então, fizemos uma cartilha cidadã que deixa claro que essa empresa ela não pode trocar medidores sem a notificação prévia, não pode cortar luz nos finais de semana, feriados, né? Ela tem como na retirada de medidores, ela não pode, tem que ser feito um laudo do IPEM, como também a Amazonas Energia. Ela retirava medidores, ela mesma fazia o laudo e ela mesma multava, correto? A sociedade hoje ela sabe que não é assim. O Instituto de Peso e Medidas, que hoje ganhou referência, e agora mais que nunca, independente da conclusão da CPI, as pessoas sabem de bater na porta. O PROCON também notificou e fez muitas multas a essa empresa, que inclusive ela está
pagando, como também a Defensoria Pública, que você acompanhou, que é uma ação civil pública, que ela também representou o Campo Amazonas de Energia. Cito esses órgãos, que geralmente, o que se tem numa CPI? Primeiro, a CPI se aguarda o relatório final, e aí foi algo que chamou a atenção da população, né? Depois, mas eu esperava, tipo assim, algo extremamente extraordinário no relatório final. Porque, como eu chamei com o presidente, esses órgãos que foram ouvidos na CPI, como a Defensoria Pública, Ministério Público, OAB, PROCON e o IPEM, que eu convoquei esses órgãos para ver o que eles estavam fazendo. Será que eles não receberam nenhuma denúncia contra essa empresa? E aí, aqueles mais de 580 páginas, né, do que levantamos, é que ali identificou que essa empresa é a que mais é notificada, né, e também ela é representada pela população, né, nesses órgãos. Então não foi algo que muitas das vezes as pessoas dizem, mas o que resultou? Resultou que agora os órgãos estão tomando esse procedimento. E uma coisa que é bom que se diga aí, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, quando nós fomos a Brasília, ela está sim fiscalizando, está dentro da empresa, por conta daquele apagão que nós estamos em Manaus agora recentemente, 40 horas sem energia, quando houve o corte ao cabo subaquático, que passou mais de uma semana o povo do Iranduba, de Manacapuru, daquela região, sem energia, como também os municípios que têm o programa Luz para Todos, e como também o MAS, Luz para a Amazônia, que esse dinheiro é federal, que cai na conta dessa empresa, ela está sendo monitorada agora pelo Ministério Público. Isto aqui tudo aconteceu durante o percurso. E fizemos mais audiências públicas em cada zona de Manaus e fizemos também em todos os municípios de Calha do Rio. Ou seja, foi uma CPI, eu digo uma CPI cidadã, uma CPI que na verdade foi atrás dos protagonistas, que são mais de 2 milhões de clientes, que essa empresa ela tem monopólio. Fomos atrás também de dizer para a sociedade que essa empresa que foi vendida pelo governo em 2019 por R$50 mil, que cobrava, extorquia para a versa as prefeituras e os municípios, principalmente quando fazia conta de contas com a taxa de iluminação pública. Então, eu como também queria também dizer para você, que é bom informar as pessoas, que essa empresa ela tem uma concessão de 30 anos. Só que no interior, ela está vendendo patrimônio público. Aí tu diz assim, não, mas se você aluga uma casa, correto? Se você aluga uma casa e tem uma kitnet em torno dela, quem te alugou não tem direito de vender, correto? Sem dúvida. Então, concessão é mais ou menos como se fosse um aluguel para que o cidadão usufrua desse espaço. Ou seja, essa concessão é uma permissão de exploração desse serviço, não dá direito para que possa pegar o patrimônio, né? E vender. Agora, deputado, essa comissão, ela apurou as irregularidades? Houve irregularidades na geração e distribuição de energia elétrica? E qual é o mais relevante esse resultado dessa CPI aí? O senhor já falou um pouco sobre ela. Agora, teve irregularidades? O que foi mais relevante? Tudo isso aí é relevante. Todos esses. Venda do patrimônio, né? A questão que essa empresa, ela comete um crime que ela mesma, ela distribui e comercializa, não pode. A ANEEL já deixou claro que quem distribui não é mesmo que tem que comercializar, você está entendendo? Então isso tudo está no relatório. E agora, qual é o papel nosso? Se você pega o regimento interno no artigo 54, deixa claro das competências, entendeu? As competências agora nossa, ela esgota no momento que fazemos todos esses levantamentos e estamos passando aos órgãos de fiscalização e controle. Alguns, como participaram de forma efetiva, já estão tomando os procedimentos
procedimentos específicos. Agora, outros, por exemplo, o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, né? Isso aí já foi dado como encaminhamento para que o Ministério Público, junto à empresa, possa assumir o papel, né? Então, o que diz o TAC, né? Que a concessionária se comprometa em ressarcir os prejuízos causados aos clientes por consumo de energia cobrado irregularmente. Isso é que estamos colocando no TAC. E também retifique faturas emitidas sem leitura de consumo, nos quais o abatimento faturado tiver sido comprovadamente maior do que o consumo registrado no medidor. Isso o IPEM deu e nós temos comprovações que essa empresa furtou, cobrou energia acima do consumo. E como também os resíduos do consumo relativos a reclamações, a concessionária deverá se comprometer de igual forma em facilitar o parcelamento, no mínimo pelo dobro do período que a unidade consumidora foi faturada. Pronto, deputado, certo. E outra coisa, ela já adotou medidas judiciais para evitar a reincidência de eventuais irregularidades. Só tem um fato que eu queria dizer, que nós não incluímos aí, dessa empresa caduca. O que é uma empresa caduca? É uma empresa que ela pode ser suspensa a sua concessão, entendeu? A única coisa que nós não pedimos foi, pelo menos não está no relatório, foi a cassação da sua concessão. Mas isto aí, diante de tudo que o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas do Estado, que vai analisar todos os relatórios, tá certo? Que é encaminhado ao ANEEL, e estamos recomendando ao TCE. Então eu vou continuar. Esse relatório também vai voltar, um deles vai para o Ministério Público, para a Defensoria, para a OAB, para o Tribunal de Contas, para o Tribunal de Justiça, para o Ministério, mas também um desses relatórios vai para a Comissão de Minas, Gás e Energia, que eu presido. E vou acompanhar passo a passo que os órgãos que têm competência agora de punir, que não é o caso dos deputados, né? E passam de papel. Porque eu não brinquei, a comissão não brincou. 180 dias foi muita dedicação e trabalho ouvindo. Tá ótimo. Nós como nos municípios. Tá ótimo, deputado. Muitíssimo obrigada pelas informações falando sobre essa CPI aqui no 18 horas. Muito obrigada. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversamos com o presidente da CPI da Amazonas Energia, o deputado Sinésio Campos. 6 horas e 42 minutos. 18 horas. Olha só, escuta essa que é boa, hein? O dia livre de impostos acontece em Manaus nesta quinta-feira e vai vender o litro da gasolina a R$ 5,89 num posto e em outros 190 estabelecimentos de diversos segmentos. A ação é uma iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de Manaus, a CDL Manaus. Karime, olha aí. Exato. Nesse posto de gasolina que vai ter a tal da ação dessa gasolina barata. Os outros estabelecimentos vão vender produtos livres de impostos, né? Vai acontecer nesta quinta-feira, exatamente, dia 2 de junho, a partir das 7 da manhã, lá no posto 3000, na Avenida Djalma Batista, e vai vender 20 mil litros de gasolina sem o valor do imposto de PIS e CONFINS. Além do posto, outros estabelecimentos também vão participar da ação. Para saber os endereços, horários e tudo mais, é só acessar o site cdlmanaus.org.br. Mix. 6 horas e 43 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas, hein? Vamos juntos com você até às 7 da noite. Olha só, em Manaus, a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 vai ser liberada para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. Esse é o nosso assunto em instantes, daqui a pouquinho. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Para esta noite de terça-feira e a madrugada aí, né? Entrando aí já na quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As chances de chuva são de 90%. A mínima prevista é de 23 graus. A máxima não deve passar dos 31 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 59% e 97%.
Novo alerta reduz a previsão da cota máxima da cheia deste ano. A cota máxima no Rio Negro e Manaus deve alcançar 29,65 metros neste ano, segundo o novo alerta de cheia divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil. Nesta terça-feira, a nova previsão é de 15 centímetros menor que a última análise divulgada pelo órgão em abril, Karime. Pois é, embora o novo alerta seja de uma cota abaixo do esperado, as águas do Rio Negro seguem avançando no centro de Manaus. As ruas dos Barés e Rua Barão de São Domingos já foram interditadas e várias pontes já foram construídas pela Prefeitura. E mesmo com a nova previsão, Manaus segue na lista de cidades em emergência por causa da cheia de 2022. Nesta terça-feira, o nível do Rio Negro em Manaus atingiu 29 metros e 47 centímetros. Você está ouvindo 18 horas. Bom, nós já falamos aqui sobre o aumento do número de casos de Covid-19 no Brasil e também da desaceleração do número de mortes. O Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, por exemplo, voltou a recomendar o uso de máscaras, Karime, em locais fechados. Exato, isso foi agora à tarde, tá? A mudança acontece em meio a uma alta de 120% de internações por Covid-19 no mês de maio. Ainda em São Paulo, a orientação é que a proteção seja usada também em ambientes abertos para as pessoas de grupo de risco. O epidemiologista Géser Orellana, pesquisador da Fiocruz Amazonas, ele analisou esse cenário aqui pra gente no estado do Amazonas. Vamos ouvir. Essa nova retomada, esse novo aumento no número de mortes por Covid-19 no Brasil, que neste momento é discreto, não é certo ainda, né? O que nós temos como certo neste momento é algo bastante claro, que é a interrupção da queda, ou seja, as mortes pararam de cair depois do primeiro pico que nós tivemos em fevereiro de 2022 e agora, muito provavelmente, em função desses relaxamentos extemporâneos, da decisão equivocada do Ministério da Saúde e do governo federal de decretar o fim da emergência sanitária de interesse internacional no Brasil, acabou culminando, né, com esse aumento do número de pessoas que abandonaram o uso de máscaras, que começaram a se aglomerar mais e que estão com a falsa sensação de que a pandemia de Covid-19 acabou e, pior de tudo, que não é mais necessário a vacinação contra a doença, contra a Covid-19. Então, as pessoas que não tomaram, que não tinham tomado ainda a vacina contra a Covid-19 continuam sem tomar. As que deveriam ter tomado a segunda dose não tomaram e milhões de brasileiros estão sem a dose de reforço, seja ela a terceira ou a quarta dose. Então, infelizmente, o que nós temos visto já há algumas semanas de forma mais ou menos clara, que é o aumento da incidência de síndrome respiratória aguda grave, ou seja, os casos graves, né, muitos deles de Covid-19, acabam se refletindo nesse indicador um pouco mais tardio, que é o da mortalidade por Covid-19, lamentavelmente. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, diante deste novo avanço aí da Covid-19, infelizmente é que está, né, avançando realmente, né, Karime? É uma realidade aí que a gente já vê aí no Brasil e em vários outros países, então é complicado. Agora tem uma boa notícia, a dose de reforço vai ser liberada para um novo grupo a partir de amanhã, hein? São adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. A estimativa é que o Amazonas tenha hoje 226.564 jovens dessa faixa etária, Karime. Exatamente, Carlão. E a repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes a respeito desta nova etapa da vacinação. Vamos acompanhar. Alçadas ao posto de item de primeira necessidade ao longo dos últimos anos, as máscaras de proteção contra a Covid-19 foram recentemente sumindo do rosto. O fenômeno, felizmente, foi fruto do avanço da imunização contra o coronavírus e de um maior controle dos índices epidemiológicos da doença.
Mas esse panorama tem mudado com o crescimento da incidência das doenças respiratórias nos últimos dias. Nas últimas semanas, o acessório voltou inclusive a aparecer nas recomendações de escolas e prefeituras de várias cidades do Brasil. Sem o alarde de antes, a ideia agora é conter a possibilidade de novos surtos da Covid-19. E aqui em Manaus, uma boa notícia. A aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos que tomaram a segunda dose há 4 meses ou mais iniciou hoje. A inclusão do novo grupo na campanha de imunização coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde foi recomendada em nota técnica pelo Ministério da Saúde. A expectativa é que os pais levem seus filhos a um dos 50 postos de atendimento ao longo da semana para garantir a dose de reforço. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, Tatiana Amorim, destacou a importância de os adolescentes manterem um esquema vacinal atualizado contra a Covid-19, incluindo a dose de reforço. Um grupo importante são os adolescentes que receberam a segunda dose há 4 meses e estão aptos para tomar o reforço. Quem tem mais de 12 anos e ainda não iniciou o esquema vacinal, é obrigatório que o menor de idade esteja acompanhado por um responsável maior de 18 anos. Sempre portando um documento de identidade com foto e também um cartão de vacina. A terceira dose também pode ser tomada por adultos imunossuprimidos que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias, pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos 4 meses e idosos de 60 anos ou mais que receberam a segunda dose há 3 meses ou mais tempo. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 50 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Boa noite, Artemisa. Então, a Prefeitura de Manaus solicitou da Câmara a aprovação de empréstimo no valor de 100 milhões de reais pela Caixa Econômica Federal. Só que no ano passado foram mais 400 milhões de reais também em empréstimo pelo Banco do Brasil. Artemisa, a gente sabe qual a razão de tanto empréstimo pela Prefeitura? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa 18 horas. Pois é, isso que a gente quer saber também. Ano passado, nós estávamos vivendo, então, a pandemia da Covid-19, né? Os vereadores entenderam o pedido da Prefeitura como uma necessidade para as obras de infraestrutura e mobilidade urbana na cidade de Manaus, contemplando aí 5 viadutos e passagens subterrâneas. O empréstimo, como você disse, Karime, foi de 400 milhões de reais e ele será pago ao Banco do Brasil em 10 anos, ou seja, nós temos uma dívida aí até 2031. Agora, temos mais um pedido da Prefeitura de Manaus, como também você diz, para mais um empréstimo, dessa vez de 100 milhões de reais da Caixa Econômica Federal. Bom, segundo a Prefeitura, esses recursos devem ser aplicados na execução de programas habitacionais, de infraestrutura, enfim, saúde, saneamento e turismo por meio do programa Mais Manaus. Esse programa ele foi lançado ano passado, em outubro do ano passado. Agora, a Prefeitura lançou um programa sem recursos para realizá-lo, porque ainda está solicitando aí esse empréstimo. Então, a Prefeitura apresentou como garantia de pagamento os repasses do União, que é o FPM, Fundo de Participação dos Municípios. O dinheiro será repassado em 2 parcelas, de 50 milhões de reais, uma a cada 6 meses. A lei aprovada determina que a Prefeitura pague juros de 106,77% ao ano. E o pagamento do empréstimo será em 108 parcelas. Como o primeiro vencimento tem carência de 1 ano após a celebração do contrato, ou seja, vamos ficar pagando aí, Karime, até 2032. O Mais Manaus é em parceria com o governo do Amazonas. O governo do Amazonas entra com 580 milhões de reais. E o vereador Rodrigo Guedes comentou esse assunto hoje à tarde comigo. Ele disse que a Câmara Municipal de Manaus não pode apenas carimbar os projetos da Prefeitura. E sempre, dizendo sim. Vamos ouvi-lo. A Câmara
tem que exigir explicações, afinal de contas é dinheiro público, são 100 milhões de reais e a Câmara não pode funcionar como um órgão carimbador somente de projetos da Prefeitura, ou seja, uma mera formalização de projetos. A Prefeitura manda e a Câmara carimba tudo. Isso não pode acontecer e se a Prefeitura não der as justificativas plausíveis, a Câmara simplesmente tem que rejeitar esse empréstimo. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vereador Rodrigo Guedes. Provavelmente o pedido seja aprovado sim pela Câmara Municipal de Manaus. Por enquanto está na Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Eu conversei hoje à tarde com a assessoria do vereador Amor Mandel, que disse que a posição dele é a seguinte, que a Câmara não pode virar anexo da Prefeitura, ou seja, deixando o papel de fiscalizadora, né, para qual ela foi criada. Para que serve a Câmara então, Karime Carlão? É uma boa pergunta realmente, né? Artemis, agora outra pergunta. Olha só, o governador Wilson Lima tem usado aí as redes sociais para divulgar o número do partido dele. Olha só, isso configura ou não configura a campanha eleitoral antecipada, Artemisa? Carlão, ao que tudo indica, sim, né? E eu vou já explicar o porquê, né? O governador Wilson Lima, ele tem utilizado as redes sociais dele para apresentar um quadro. Ele iniciou esse quadro com o seguinte nome. O quadro tinha o seguinte nome: Minha Semana em 30 Segundos. Só que o quadro acabou mudando de nome, né? Agora se chama Minha Semana em 44 Segundos. Bom, todo mundo sabe, o número 44 é do Partido União Brasil. É do partido, né, que o governador do estado do Amazonas pretende se reeleger, né, ao governo do estado. Bom, para o deputado Dermilson Chagas, do Partido Republicanos, está explícito que a campanha, que isso sim é campanha eleitoral antecipada. Vamos ouvir então o deputado Dermilson Chagas. O governo do estado está fazendo campanha eleitoral antecipada, usando a estrutura do estado, o dinheiro público do contribuinte, de forma bem velada, bem caracterizada, como se não existisse o Ministério Público Eleitoral. Tanto é que ele tem um dos seus motes em campanha, Minha Semana em 44 Segundos. 44 é o número do partido dele. Vai ser o número no qual ele vai pedir o voto da população para ele. Estrutura do Estado, dinheiro público do Estado, empurrando o número do candidato para o eleitor. O Ministério Público não faz nada, não sei porquê, mas isso leva à descrença do público, do povo, de uma forma geral, que vê isso diuturnamente, crimes eleitorais sendo cometidos e nada sendo feito. Lamentável, quem sofre é o povo, que vê um Estado à deriva. Você está ouvindo 18 horas. Vamos ouvir também o promotor de justiça Wesley Machado, ele que é do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. Vamos ouvi-lo, referente a este assunto. Se nós tivermos uma mensagem subliminar durante o exercício do dever de publicidade por um gestor público em redes sociais de instituições públicas, tem-se a possibilidade de configuração do ilícito eleitoral, abuso de poder político, e isso deve ser investigado, deve ser apurado pelo Ministério Público no âmbito de uma notícia de fato ou de um procedimento preparatório eleitoral para reunir elementos, se está diante de um ilícito eleitoral, e adotar as medidas para a cessação imediata da conduta, sob pena de nós termos uma quebra da igualdade de oportunidades entre quem está no cargo e quer concorrer à reeleição e os demais concorrentes ao cargo de governador. Não se pode admitir o uso de artifícios, meios fraudulentos para a promoção de candidaturas. E esse meio de veiculação de um direito à informação, de um dever de publicidade, em que se liga aquela informação
atenção ao número de partido político que será utilizado pelo candidato como o seu número na urna eletrônica, isso em tese pode configurar ilícito eleitoral, abuso de poder político e então fazer com que as instituições, Ministério Público, Justiça Eleitoral devam atuar primeiro para a cessação imediata da conduta, depois de inaugurado o período eleitoral para a punição pela prática desse ilícito eleitoral. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o promotor de justiça Wesley Machado. Acho que ficou bem claro, né, Karime e Carlão? Sim. Não só propaganda antecipada, como abuso de poder, quebra de igualdade, enfim. Karime e Carlão. Okay. Beleza, obrigada pelas informações. Agora é só os órgãos competentes agirem, né? Obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, Arthur. Para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora são 6 horas e 59 minutos. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O gasto com propaganda do governo do Amazonas neste ano eleitoral caminha para ser um dos maiores dos últimos anos. Nos primeiros 5 meses deste ano, já foram empenhados mais de 55 milhões de reais apenas na Secretaria de Comunicação. Considerando todo o mandato e somados os gastos de todos os órgãos com propaganda, os valores passam de 400 milhões de reais. Só a título de comparação, a tão prometida recuperação da estrada Manaus e Taquatiara vai custar menos de 380 milhões de reais. Ou seja, ao longo do mandato, o governador do Amazonas já gastou mais de uma AM010 em propaganda. E isso coloca uma luz bastante forte sobre as prioridades da atual gestão. Gestão que também bate recordes em cima de recordes de arrecadação de impostos dos contribuintes do Estado. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Beijo, continue bem, continue em 100,7. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.